Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha que é voltada para a nossa prova do Enem e eu selecionei aqui somente assuntos de maior relevância, tá? Nesse momento, tá, que a gente tem alguns dias até a prova, é importante fazer uma revisão daqueles conteúdos mais encorpados, o que mais cai, tá? Então eu escolhi aqui o assunto que mais cai, que está contido em duas aulas, tá? Na aula de funções de primeiro grau e funções de segundo grau. A aula de funções do primeiro grau está aqui, eu vou deixar o link abaixo, e também terá um outro link com os exercícios dessas aulas, tá, gente? Então não deixem de assistir, quem está aqui caindo de paraquedas nessa aulinha de funções de segundo grau, assista primeiro a aula do primeiro grau, né? E depois venha para cá. Com isso, com essas duas aulinhas e com essa lista de exercícios que eu separei para vocês, eu tenho certeza que vocês já estão preparados para dominar 17% da prova do Enem, tá? Por quê? Porque o assunto que mais caiu nos últimos 5 anos foi exatamente esse. Funções de primeiro e segundo grau, que eu dividi nessas duas aulinhas aqui. Então vamos começar e não se esqueçam de clicar no link abaixo que vai direcionar vocês a uma página onde eu tenho alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Em todas as aulas que nós faremos até o Enem vai ser exatamente dessa forma. Então vamos lá, funções de segundo grau. Vamos começar aqui com uma questãozinha, nós estamos na 15ª questões, porque a gente já tem 14 questões lá das funções de primeiro grau no link que está no vídeo lá da aula passada. Então vamos lá. Sobre o gráfico, peraí, deixa eu ajustar aqui o apontador. Sobre o gráfico da função lucro dada por L de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, é verdade que sua concavidade é voltada para cima, intercepta o eixo das abscissas nesse valor x igual a menos 1, valor x igual a menos 5, lucro máximo para x igual a 4 e o lucro é positivo para x entre 2 e 10. Bom, primeiro aqui, o que a gente precisa fazer, gente? A primeira coisa aqui é extrair os valores de A, B e C, tá? O A é 1, B é menos 1, o B é 6, que é o número que multiplica o x, e o C é o termo dependente, menos 5. Bom, nesse momento, a gente pode extrair as raízes dessa equaçãozinha aqui. Se nós igualarmos, isso aqui é zero, tá? Menos x2 mais 6x menos 5, a gente pode extrair as raízes dessa equação. Mas antes de fazer a extração das raízes, eu preciso só analisar a alternativa A, que diz que a concavidade é voltada para cima. A gente sabe que a concavidade da parábola, nós estamos numa função de segundo grau, ela pode estar voltada para cima ou voltada para baixo, né? Em forma de U é voltada para cima. Mas a gente sabe que o nosso A aqui, que é o número que multiplica o x ao quadrado, que nesse caso é menos 1, tá? O A é negativo. E quando o A é negativo, a parábola fica com a boca voltada para baixo, tá? Então, a sua concavidade é voltada para cima? Não, o A é negativo, então a gente já descartaria essa alternativa A. E aqui ela diz assim, intercepta o eixo das abscissas em que valores? Bom, gente, quando a parábola faz, né, o desenho, ela vai cortar o eixo do x, ou seja, interceptar o eixo do x nas raízes. Então eu preciso extrair as raízes. Temos várias maneiras de achar as raízes de uma equação de segundo grau. Uma delas é usando Bhaskara. A outra é por soma e produto. Então a gente sabe o quê? Que a soma é menos b sobre a. O b é o 6. 6 dividido por menos 1, então vai ser menos 6, ó, menos aqui da fórmula, tá? Menos 6 dividido por menos 1 dá mais 6. E o produto? E o produto é o c sobre a. O c é menos 5 dividido por menos 1, então menos 5 aqui, que é o c dividido por menos 1, vai dar 5, menos com menos dá mais. Então a gente deve pensar agora aqui, ó, quais são os dois números que somados dá 6 e multiplicados dá 5? O 1 e o 5, né? O 1 vezes 5 é o produto, que é 5, e o 1 mais 5 é 6. Tá? Então, como é que eu monto aqui a minha estrutura aqui? Primeiro, as raízes eu já sei que é 1 e 5. Então agora eu vou desenhar os gráficos com a parábola cortando exatamente nas raízes, 1 e 5. Simples assim. Desenha a parábola e ela vai cortar aqui no 1 e no 5. Então, vejam aqui a letra B, eu já descarto, ó, intercepta o eixo das abscissas para x igual a menos 1. Não. Nem menos 1 e nem menos 5, é 1 e 5, então ela interceptaria aqui.
O lucro é máximo para x igual a 4. O lucro é positivo para x entre 2 e 10. Vejam aqui, gente. O lucro é a nossa função, ó, L de x, que é o nosso y. Então vejam que o lucro aqui, ó, ele é positivo para x entre 1 e 5, e não entre 2 e 10. Então eu só ficaria com a alternativa D, onde fala que o lucro é máximo para x igual a 4. Bom, mesmo assim nós vamos resolver essa alternativa D aqui, explicando como é que tu acha o lucro máximo. E aqui vem uma grande dica, que é o seguinte, ó. Sempre quando nós tivermos uma equação do segundo grau, e nós tivermos uma parábola, evidentemente nós vamos ter uma parábola, e estiver falando sobre o máximo e o mínimo da função, é sempre envolvendo o y do vértice. Então, ó, o máximo da função, o máximo dessa função é lá no topo, é lá onde eu tenho o meu y do vértice. E o mínimo da função também é aqui, ó, é lá o y do vértice, só que agora a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Desculpa, com a concavidade voltada para cima. Então, quando ela está para cima, eu tenho o mínimo. Quando ela está para baixo, eu tenho o máximo, porque ela vai ter um máximo lá no y do vértice e aqui ela tem o mínimo, é simples. Então, o que eu preciso saber? Qual é o lucro máximo? Tem várias maneiras de se achar também o valor máximo da função, né, gente? Uma delas, tá, é usando a formulazinha que é y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta a gente sabe que é b2 menos 4ac. Então eu vou substituir os valores aqui, ó, o a, b e c, nessa estrutura aqui. O b é 6, então fica 6 ao quadrado, eu vou ficar menos, abre parênteses, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5, dividido por 4 vezes o menos 1. Quando eu vou calcular isso aqui, eu tenho 36, aqui ó, menos com menos dá mais, com menos dá menos, e 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. Então vai ser 36 menos 20, que dá 16. Aí eu faço 16, no caso, negativo dividido por menos 4, que vai dar 4. Então observem que o meu y do vértice vai ser o quê? 4. E aí eu já posso definir aqui como D seria a alternativa certa, que é o lucro máximo para x igual a 4. Tá? Então lembrando, sempre que falar máximo, eu estou me referindo ao meu vértice, tá bom? Máximo e mínimo sempre é o vértice. Bem, vamos lá para uma questão número 16 aqui, que é a seguinte, ó. O lucro de uma empresa é dado por... Agora ele deu aqui uma equação, tá? Onde eu tenho aqui 10 e o menos x e o x e o menos 2. Então o que eu vou fazer? Essa equação aqui, ela tem duas equações do primeiro grau que estão multiplicando-se, né? Então o que eu vou fazer? Eu aplico a distributiva aqui e obviamente eu vou obter uma equação do segundo grau, que é essa aqui. Eu faço 10 vezes x dá 10x, 10 vezes menos 2 dá menos 20, menos x vezes x dá menos x2, e menos x vezes menos 2 vai dar mais 2x. Vou colocar agora aqui, ó, em ordem, né, o x ao quadrado primeiro, então fica menos x ao quadrado, 2x mais 10x dá 12x, e menos 20. Bem, agora eu fiquei aqui com a minha equaçãozinha do segundo grau. Então o que eu quero aqui, gente? Ó, o lucro é positivo para qualquer que seja x. O lucro é positivo. Bom, lucro quem é, gente? É o meu y, tá? Então eu tenho que saber aqui, entender quais são os valores de x para que o lucro seja positivo ou negativo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é achar as raízes, e aí vocês podem escolher a Bhaskara ou some produto, né, para resolver as questões, e a gente vai chegar nos valores de 2 e 10 para essas raízes. Ok, então vamos pensar comigo aqui, ó. Gente, o lucro, ele é exatamente, ele vai estar representado nesse eixo y aqui, tá? Que é o L de x. Então agora, pense comigo aqui. Antes de 2, o lucro é negativo. Aí a partir de 2, o lucro é positivo. Só que quando chega em 10, aqui ele zera. Aqui em 2 ele é 0, aqui em 10 ele é 0. E a partir de 10 ele é negativo. Tá? Então ele vai ser positivo entre 2 e 10, né? E negativo antes do 2 e depois do 10. Simples assim. Vejam que o lucro é meu y. Então a parábola fica positiva apenas entre 2 e 10. Então a gente vai analisar as alternativas aqui. Ó. O lucro é positivo para qualquer valor de x? Não, só entre 2 e 10. O lucro é positivo para x maior que 10? Não, ele é negativo para x maior que 10. O lucro é negativo para x igual a 10? Não, o lucro é zero para x igual a 10. O lucro
é negativo para x igual o lucro é máximo para x igual a 6? Bem, o lucro máximo nos leva ao quê? Bem, o lucro máximo seria esse valor de y aqui, do y do vértice, só que ele não diz isso. Ele quer saber qual é o valor de x para que o lucro seja máximo, gente. Então vamos lá. Se eu pegar aqui e fizer uma média aritmética dessas duas raízes aqui, 2 mais 10 dá 12, e dividir por 2 dá 6, eu teria então o meu x do vértice, tá? Que é exatamente o x que corresponderá ao valor máximo da função. Então, nesse caso aqui, gente, eu vou extrair aqui os valores de A, B e C, conforme a gente já viu aqui, o A é menos 1, o B é 12 e o C é menos 20. E nesse caso, tem aqui outra possibilidade de se calcular o x do vértice, que é exatamente fazendo a média aritmética ou usando a formulazinha. X do vértice é menos B sobre 2A. Então o B é 12, né? Então vai ficar menos 12 por 2 vezes menos 1. Então menos 12 por menos 2, isso vai dar 6. Então eu já achei aqui o meu x do vértice, que é 6. Tá? Então, de posse dessa informação, eu já sei que o lucro é máximo, ou seja, eu vou ter um lucro máximo aqui para x igual a 6. Tá, gente? Aqui no caso a letra E, o lucro é negativo para x entre 2 e 10. Não, ele é positivo para x entre 2 e 10. Então, resposta à letra D. Questão 17. Uma bola lançada verticalmente para cima tem sua altura h em metros dada em função de t em segundos. Pela equação h igual a 20t menos 5t ao quadrado, qual é a altura máxima atingida pela bola em metros? Bom, vejam só. Aqui a gente tem uma questão de física, mas eu vou resolver ela pela matemática, tá? Aqui a gente precisaria entender um pouquinho de física para fazer de uma forma diferente. Aí nós temos que pegar aqui a aceleração, que no caso é menos 10, tem que pegar a velocidade inicial, que é 20, jogar na fórmula da velocidade, V igual a VO mais GT. E nesse caso, aí a gente vai ter que dizer o seguinte, ela vai ser lançada para cima, tá? E ele quer saber qual a altura máxima. Então, na altura máxima, a velocidade final seria 0. Mas eu não vou resolver por fórmula de física, porque é uma aula de matemática, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos começar aqui resolvendo pela equação do segundo grau, né? Então, menos 5t ao quadrado mais 20t é uma equação do segundo grau. Então, se eu igualar isso aqui a 0 e tirar os valores de A, menos 5, B é 0, ou desculpa, o B é 20 e o C é 0, que é o termo dependente aqui, que é o termo que não tem x, ou nesse caso não tem t, né? Então, eu tirando aqui, eu posso achar a altura máxima, tá? Que é o que eu quero saber. Vejam só, gente, a altura máxima é o meu h, né? Então, a altura máxima vai ser o quê? O h do vértice. O h do vértice é o y do vértice, né? Então, nesse caso, o que eu faço, gente? Eu vou usar a nossa formulazinha, y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Bom, fazendo aqui, substituindo delta B2 menos 4ac, eu vou chegar lá no que o B é 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o C, que é 0. Então, aqui é menos 4 vezes menos 5 vezes 0, isso aqui zera tudo, ó. Então, aqui fica 400 dividido por menos 20. Só que eu tenho um menos aqui na frente. Então, esse menos com menos dá mais, né? 400 por 20 é 20. E eu vou ter, então, o meu y do vértice lá ao topo da minha parábola, sendo exatamente 20 metros. Tá? Então, essa é a altura máxima atingida pela bola. Vamos ver aqui outra questãozinha. Ó. Uma bola jogada de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela expressão. Aqui eu tenho uma outra expressão, nada a ver pela física, tá? Deve ser de um outro planeta que a aceleração é totalmente diferente. Tá? Mas tudo bem, não vamos considerar isso. Vamos considerar só a questão matemática da coisa aqui. Então, aqui que a gente tem, ó, após quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo? Então, o cara tá jogando bola, sei lá em que planeta aqui, tá? Porque essa equação não tem nada a ver com a física, mas a gente vai trabalhar com a matemática dela, tá, gente? Então, vejam bem aqui, ó. Observando que a gente tem altura como menos 25t ao quadrado mais 625 sendo uma equação do segundo grau. Nesse caso aqui, gente, o que eu posso resolver? Ao invés de ficar aplicando Bhaskara ou soma produto, tem uma maneira mais fácil de resolver essa equação incompleta, que é pegar simplesmente esse menos 25t ao quadrado aqui mais 625 igualar a zero. E aí quando eu passar menos 25t ao quadrado para lá, ó, e aí eu passo o menos 25 dividindo, vai ficar 625 negativo aqui, dividido por menos 25 negativo, isso aqui vai dar 25.
Aí eu extraio as duas raízes da minha equação, t é igual a raiz de 25, que dá mais ou menos 5. Tá? No momento que eu sei as duas raízes, eu já posso até construir o meu gráfico, né, menos 5 mais 5, de uma forma bem simples. A parábola, ela teria que fazer isso aqui, né? Ela teria que fazer cortando nas duas raízes. Só que a gente não tem tempo negativo, né? Nosso tempo, ele começa a partir do zero. Então, essa parte da parábola não existirá. Então, só tem a partir daqui. Bom, então, nesse caso, observem bem que o que está sendo perguntado aqui, ó. Após quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo? Então, ela saiu daqui, né? Dessa altura aqui, que a gente sabe que é o nosso Y do vértice, o H do vértice aqui, tá? E aí a gente vai ter um valor aqui que vai passar, no caso, 5 segundos até ela atingir o solo, né? Então, após 5 segundos, ela vai atingir o solo. Que ela atinge o solo na altura igual a zero, né? Então, tá aqui a altura igual a zero, nós temos um tempo igual a 5 segundos. Ok? Então, gente, mais uma questãozinha para a gente fazer aqui. Essa questão é bem interessante, porque ela resume um pouquinho do que é o lucro, uma receita, tá? O custo de uma empresa. Bem, o Enem cobra muito esse nosso cotidiano, né? Então a gente tem que entender o seguinte, pensem numa empresa, tá? Essa empresa vende um determinado produto, beleza? Então quando ela vende, ela recebe um dinheiro, que esse dinheiro é a receita, tá? Mas ela tem um custo de produção desse produto. Então, vamos supor que ela venda picolé, então ela tem um custo ali para vender, para fazer o picolé, ela tem o custo do palitinho, enfim, tá? Esse custo é o que eu gasto, é o que sai. A receita é o que entra. Então a gente tem aqui o que a gente chama de lucro. O lucro será positivo se a nossa receita for maior que o custo. E o lucro vai ser negativo se a receita for menor que o custo, né? O custo maior, receita pequena, não entrou dinheiro, então eu tenho um lucro negativo. Bom, mas ele quer saber que para que valores de X o lucro é positivo, então me interessa só o lucro positivo. Então a gente sabe que o lucro é o quê? O lucro é a receita menos o custo. Então usando essa ideia aqui, ó, que o lucro é a receita menos o custo, a receita vai ser o quê? Menos 2x2 mais 60x, menos isso aqui, tá? Menos, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, o custo entre parênteses, porque eu tenho que diminuir toda a equação, tá? Então o 200 também vai ficar negativo. Então agora eu troco o sinal desses dois aqui, junto tudo que eu posso somar aqui, ó, o menos 2x2 não soma com ninguém, mas o 60x eu posso diminuir 10x, então dá 50x menos 200, e eu tenho a minha equação do lucro aqui, tá, gente? Vejam que no momento que eu faço a báscara, isso é importante você saber também, se eu fizer a báscara dessa equação aqui, vai dar duas raízes que serão exatamente iguais às raízes da equação de baixo, onde eu dividi toda a equação de cima por 2. Se eu dividir tudo por 2, aqui ó, fica 2 dividido por 2 dá 1, 50 por 2 dá 25, 200 por 2 dá 100, tá? Então dividindo tudo por 2, eu mantenho os sinais, e eu vou agora, para facilitar minha vida, eu aplico a báscara aqui, ou some produto, e determino as duas raízes aqui dessa equaçãozinha, e eu tenho lá 5 e 20. Agora vejam só, o meu A é negativo. Tá? Então a parábola tem que dar com a boca para baixo. Então na hora que eu for construir o gráfico, sempre que o A for negativo, ela vai ser desenhada assim, ó, tá? Então eu tenho lá 5 e 20 como os dois valores de raízes, que é exatamente onde ela corta o eixo do X. E aí agora a gente vai analisar, olha só, para que valores de X o lucro é positivo. Observem aqui que o lucro, ele antes do 5, ó, antes do 5 ele é negativo. Aí a partir do 5 até o 20 ele é positivo. E a partir do 20 ele é negativo, tá? Então o que acontece aqui, gente? Eu tenho que interpretar. Eu quero saber para que valores de X o lucro é positivo. Então o lucro é positivo no intervalo de 5 a 20. E é evidente que eu vou colocar esses símbolos aqui, tá, gente? Esses colchetes voltados para fora, porque eu não vou incluir o 5 e nem o 20. O 5 e o 20 estão fora do meu conjunto. Em algumas provas, ao invés desse colchete ao contrário, nós poderemos usar parênteses, tá, gente? É a mesma coisa, significa que eu excluo aquele primeiro número ali. Então, o lucro começa a ser positivo a partir do 5 e até chegar no 20, não sendo o 20, tá bom? Então, essa aqui é a minha resposta. Vamos para mais uma questãozinha aqui, ó. O lucro de uma empresa é dado por,
Mesma equação aqui, onde x é a quantidade vendida, podemos afirmar que. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, aplicando a distributiva, chegando na nossa equação aqui, tirando os valores de A, B e C. Aqui eu posso então já definir as raízes, né, tirando as raízes, mesmo procedimento das outras. Extraindo as raízes por soma produto ou por Bhaskara, eu vou achar que as raízes dessa equaçãozinha aqui, ó, menos x ao quadrado mais 12x menos 20 é 2 e 10, tá? Beleza. Então agora eu vou interpretar aqui, ó, o lucro máximo é 6. Bom, como é que eu vou saber o lucro máximo? O lucro máximo é o meu y do vértice aqui, né, gente? O lucro máximo é 16. Então, para saber o lucro máximo, eu tenho que achar o meu y do vértice, tá? Lucro máximo, lucro mínimo, lucro negativo. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu posso achar direto o valor do lucro do y do vértice fazendo menos delta sobre 4a. Mas eu vou ensinar uma outra técnica que é bem fácil de vocês entenderem. Olha só. Primeira coisa, o lucro máximo a gente já sabe que é o y do vértice. Ele pode ser calculado por essa formulazinha aqui. Ou simplesmente, que é a outra técnica, pegando o x do vértice e substituindo na equação. Quando eu tenho o x do vértice aqui, ó, que é bem fácil de calcular, gente, o x do vértice, eu só olho esses dois números aqui, ó, somo e divido por 2. 2 mais 10 dividido por 2, 2 mais 10, 12 dividido por 2, 6. Eu já tenho o número 6 aqui, que é o meu x do vértice, tá? E aí eu pego esse 6 e vou substituir na minha função aqui, tá? Nessa funçãozinha aqui. Mas existe uma outra maneira também, usando a formulazinha. X do vértice é menos b sobre 2a. Então o b a gente sabe que é 12. Então menos 12 dividido por 2 vezes menos 1. Isso aqui também dá 6. Né? E agora o que eu faço? Eu vou substituir o x do vértice na minha expressão aqui, na minha função. E esse x, ao ser substituído aqui, vai dar o meu y também do vértice. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o 6, que é esse cara aqui. Eu vou substituir no lugar do x, mais 12 vezes 6, menos 20, e vou calcular aqui. Isso aqui dá menos 36, né? Aqui 12 vezes 6 dá 72, isso aqui dá 56, negativo, mais 72, o que dá 16. Então, o meu lucro aqui, ó, gente, máximo vai ser 16, tá? Agora vamos ver qual a resposta aqui que é condizente com as nossas alternativas. O lucro máximo é 6. Vejam que não é o lucro máximo 6, o lucro máximo é 16, tá? Nós temos que o x é igual a 6, quando o x é igual a 6, nós teremos o lucro máximo 16. O lucro máximo é 16, certo? Tá? O lucro máximo é 16. O lucro é mínimo para x igual a 16? Não, nesse caso, para ser lucro mínimo, nós teríamos que ter o A positivo, porque aí a concavidade daria voltada para baixo, e aí eu teria o lucro mínimo, tá? O lucro é mínimo para x igual a 6, então sempre quando for lucro mínimo eu tiver um A negativo, as respostas não poderão ser essa, né? Então, sempre quando eu tenho um x negativo, um A negativo, eu tenho que ter sempre o lucro máximo. E o lucro é negativo entre 2 para x igual entre 2 e 10. Não. O lucro é positivo para x entre 2 e 10. Tá bom, gente? Então, vejam que essas questões aqui estão todas resolvidas, tá? Elas poderão dar uma noção que vejam que a gente sempre usa a mesma estratégia, pegando ali a funçãozinha, jogando no gráfico, né, e interpretando esse gráfico dessa parábola que vai ser gerado por a função do segundo grau. Então, com esse estudo que a gente fez da aula passada, do primeiro grau e do segundo grau, a gente tem um percentual gigantesco da prova, tá? Então, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima aula.